Nas regiões menos habitadas da Amazônia, prospera uma indústria perigosa e sem lei. O garimpo ilegal transformou uma área remota da floresta, perto da fronteira entre o Brasil e a Colômbia, em um antro de aventureiros em busca de riqueza, piratas modernos e policiais corruptos. Em praticamente cada curva do rio Puruê, há uma draga de tamanho industrial. Esses monstros de metal escavam o leito do rio em busca de ouro e desmatam grande parte da floresta em seus arredores. Fomos até o rio Puruê, que nasce na Colômbia e flui para o Brasil, para investigar o que está por trás da expansão dessa atividade. A nuestro proyecto Amazon Underworld, realmente queremos dar una voz a los protagonistas de las economías ilícitas de la Amazonía. Porque, embora autoridades no Brasil e na Colômbia tentem reprimir essas práticas ilegais, seus esforços são superados por uma poderosa economia ilegal que gera centenas de bilhões de dólares em ouro, enquanto financia grupos armados dos dois lados da fronteira. Esses colombianos vão pegar e balar de tranca. Llega una embarcación con personas armados que tienen que tapar sus caras con balaclavas. Fuertemente armado, no únicamente nos intimida, a ellos exigen que borremos todas las fotos y entreguemos las memorias. Embarcamos em uma viagem para descobrir quem está protegendo esses interesses ilegais. Na Amazônia colombiana, nossa equipe de reportagem viaja da cidade de Letícia até La Pedreira, a última vila antes de atravessar para o Brasil. No dia seguinte, continuamos nossa jornada de barco. Con el equipo de reporteros viajamos al río Purué en Brasil, que es un viaje de 2 días en lancha. Nosotros queremos investigar no únicamente los daños ambientales, pero también queremos entender cuáles son las relaciones que tiene esta economía ilícita con grupos armados, con la corrupción y también con el crimen transfronterizo. Do lado colombiano, parque nacional chamado Puré tornou-se território proibido para os próprios agentes de proteção ambiental. Parque Nacional Río Puré en este momento tiene como principales amenazas la extracción ilícita de yacimiento minero, que le llamamos minería ilegal, la presencia de grupos armados organizados, disidencia. Es una responsabilidad muy fuerte de qué decisión tomar. ¿Hacemos presencia, hacemos fuerza por seguir en lo local o nos retiramos y esperamos que por algún milagro las cosas cambien? Porque quien estuvo siempre en lo local fue Parques, ahí con las comunidades en el día a día, y que nos saquen es muy fuerte. Conversamos com Brian Hettler, geógrafo e cartógrafo que conduziu extensa pesquisa na Amazônia. We've been focusing on using high-resolution satellite imagery to map and track the presence of illegal mining barges on the Puré River. These dredging barges are literally changing the courses of the river. Durante a presidência de Jair Bolsonaro, o orçamento para a proteção da Amazônia e dos povos originários foi reduzido. Nascido em uma família ligada ao garimpo, Bolsonaro reduziu as terras indígenas. Ele promoveu o garimpo de ouro na Amazônia, levando ao aumento no número de dragas. We've seen a drastic increase in the number of mining barges since 2020, and this overall increase in mining activity is evident by the environmental damages we are seeing in the river ecosystem. Para calcular os danos ambientais e os lucros ilegais, precisávamos contar o número de dragas no rio. Mas devido à mobilidade das dragas e à constante cobertura de nuvens na Amazônia, o monitoramento por satélite se mostrou complicado. Portanto, decidimos sobrevoar o rio Puruê. Necesitamos poder ver todo el río. No. Se perder qualquer coisa, você fala a gente. Acá, donde termina acá. Depois de um longo dia no rio Japurá, chegamos à Foz do Puruê e rapidamente vemos as primeiras dragas de mineração de tamanho industrial. ¿Cuál? ¿La roja? La roja. Para mí fue increíble ver esas dragas, realmente son bestias industriales.
que tienen una cierta cantidad de lujos que no había visto antes en las profundidades de la selva. Tienen internet satelital, pantallas planas con conexión a Netflix. Conseguimos permissão para filmar, mas o proprietário da draga pede para não ser identificado. Eu já trabalhei no Rio Puré há 30 anos atrás, quando as primeiras dragas vieram para o Rio Puré, eu já estive aqui. Estar na draga aqui é como eu estar na minha casa. Então hoje eu estou ganhando R$2.000. Ela tem que produzir e ninguém por mês. Após apenas algumas horas sobrevoando essa região remota de densa floresta na Amazônia, começamos a ver os primeiros sinais de imenso dano ambiental. Nos causó mucho impacto ver la dimensión que tiene la minería ilegal, ver humedales inmensos como Cananguchales hechos un desierto, ver las curvas de los ríos rotas. Estamos muy cerca de los indígenas en aislamiento voluntario, que estamos muy próximos a una tragedia porque están poniendo en riesgo sus recursos, la fauna de la que ellos dependen. One of the biggest risks and damages caused by illegal mining is the dumping of highly toxic mercury into the rivers. So the mercury released into the rivers is absorbed by plants and is consumed by a variety of animals, most notably fish in the Amazon. And these are often the species that people like to eat, meaning that contamination is then passed on to the people, circulating throughout the region and putting at risk the many millions of people that live in the Amazon. Mais adiante no rio, conforme nossa jornada continua, nos permitem filmar em uma draga menor. Decidimos quedar en una pequeña balsa, que es una draga menos de gran escala, con el dueño que se llama Cabeludo. Él nos permite entrar. Eu desde quando eu me entendi, os 14 anos, 13 anos de idade já trabalhava no garimpo. Aqui um fardo de Coca-Cola, 1 grama, uma caixa de frango, 2 gramas, um pacote de salsicha, 1 grama. Mas é caro, muito caro. Vamos cair aí. Eu não quero isso pra mim não. Não quero não, nem pra ele. Já sofri muito por aqui, passar sono, a gente passa fome. Eu tô sem o friso aí, sem gelate, tá? Pega água da chuva, ou pega água no garapé pra tomar. Como o Cabeludo indica, nem todos os garimpeiros do rio são capazes de buscar construir fortunas. Acima de tudo, eles tentam sobreviver. Só tá longe, né? Aí ontem nós escutamos um tiro pra aí. Aí a gente dormiu assustado, todo dia a gente dorme assustado. Depois do pôr do sol, decidimos passar a noite na draga de Cabeludo, acomodando nossas redes entre os equipamentos de mineração e grandes pedaços de peixe seco. E então, algo estranho acontece. Llega una embarcación con personas armados que tienen tapadas sus caras con balaclavas. Esas personas son la Policía Militar de Brasil, piden que les cocinen y también deciden dormir en esta operación de minería ilegal por la noche, lo cual nos causa mucha curiosidad, porque sabemos que el gobierno brasileño tiene una lucha abierta contra la minería ilegal. Enquanto continuamos nosso sobrevoo pelo rio Puruê, pelo lado brasileiro, começamos a notar numerosas dragas. ¿Cómo podemos hacerle daño así a un ecosistema? Es muy difícil pensar en que eso se va a recuperar. No lado colombiano do rio, contamos 6 dragas, mas no lado brasileiro, contamos um número de 159 dragas. No dia seguinte, nossa jornada termina de forma abrupta. Um grupo de policiais militares que passou a noite anterior na mesma draga que nós, nos aborda e começa a nos intimidar. La policía militar, fuertemente armado, no únicamente nos intimida, a ellos exigen que borremos todas las fotos y entreguemos las memorias.
Entonces, cuando nos abordan a la mitad del río, sabíamos que esas personas no estaban funcionando como policías, pero más bien como un equipo de choque, protegiendo esa economía ilícita y que están capaces de hacernos daño. Nos pontos mais remotos da Amazônia, a segurança se tornou um negócio lucrativo, especialmente agora, com um governo hostil e guerrilheiros próximos à fronteira colombiana. Policiais e autoridades locais protegem as operações de garimpo ilegal, recebendo propina em ouro, em um volume que pode representar milhões de dólares por ano. En Brasil, aprendimos de varias fuentes, que incluyen los mineros del río Purubé, que la policía militar está protegiendo la economía ilícita contra la disidencia de las FARC, pero ese tiene su costo. É pago para segurança. Eu ajudo a segurança para ela também me ajudar. Não é um recurso, né? Porque não é lei, não foi criado por lei. Não, tem sido brincadeira. La policía militar de cada draga por mes cobra 30 gramos de oro. Y con más que 150 dragas, eso se traduce en una ganancia de más que 3 millones de dólares por año. Enquanto governos progressistas no Brasil e na Colômbia priorizam a conservação da Amazônia, as primeiras operações de repressão se mostraram insuficientes. Além disso, o garimpo ilegal na Amazônia pode agora já ser grande demais para ser controlado, já que os lucros do ouro ilegal no Rio Purubé superam o orçamento anual de proteção ambiental do Brasil. Estamos llegando a algo que últimamente han identificado las comunidades indígenas, la sociedad civil, y es un punto de no retorno. Va a ser muy difícil recuperar los ecosistemas, restaurarlos. One of the major challenges to stopping illegal mining activity in the Amazon is just the presence of illegal armed groups, these mafia groups that control large parts of the Amazon. So really the government doesn't have control or authority. O ouro extraído ilegalmente de rios como o Purubé é transportado por contrabandistas e até mesmo por policiais para centros de comércios locais em Manaus e Porto Velho. Nesse processo, o ouro é introduzido na cadeia legal de fornecimento, enquanto exportadores em São Paulo negociam a venda para compradores em países como Índia e Estados Unidos. Sobre la frontera, la involucración de fuerzas estatales que son corruptas. Y esto para nosotros es el submundo amazónico, donde ya no hay fronteras y donde los gobiernos han perdido control, pero donde sí hay gobernanza, pero esta gobernanza es criminal. Entonces, cuando los gobiernos no logran cooperar en la región amazónica, vamos a tener un problema muy grande para poder proteger al bosque tropical en América del Sur.